Então, vamos lá. Bom, então, para que serve uma métrica de software, né? Para que serve medir um software? Alguém pode ter... alguém tem alguma ideia? Por que eu meço alguma coisa? Por que na hora que eu vou comprar um armário, eu coloco lá, olha, você vai fazer esse armário aqui para mim na minha área de serviço? A métrica que o marceneiro vai utilizar vai ser de metros lineares. Se eu peço para ele construir uma casa para mim, a métrica que o mestre de obra vai usar vai ser os metros quadrados, né? Quantos metros quadrados eu tenho para construir? Se eu tenho que construir uma estrada, a métrica, neste caso, vai ser a quantidade de quilômetros que eu vou fazer. Então, métrica é uma forma da gente parametrizar exatamente uma proporção de tamanho e uma proporção de quanto de esforço eu vou precisar para fazer aquilo lá. Então, notem, eu vou comprar arroz, né? Vamos imaginar, olha, eu cheguei lá no supermercado e mando no grupo de vocês, olha, achei arroz aqui a R$ 9. Tá barato ou tá caro? Se eu chego e falo para vocês, olha, Natália, achei aqui arroz a R$ 9, tá caro? Kennedy, aí a pergunta é, não sei mesmo, né? Por quê? A pergunta não, a resposta. Por quê? Porque depende do fator. Então, ó, depende, né, Daniel? Se eu estiver falando de 1 quilo de arroz, aí tá caro, né? Se eu estiver falando de 100 gramas de arroz, tá muito caro. Mas se eu estiver falando de um fardo, se eu estiver falando de 25 quilos, aí tá barato. Então, notem, um software a ser desenvolvido, um software para padaria, se eu cobrar R$ 10.000, tá caro ou tá barato? Não sei. Um software pode ser para uma padaria de esquina, daquela ali do seu João, que só tem um balcão, só vende pão e bolo e pronto. Mas pode ser Pão dormido. que tem uma lanchonete por dentro, que tem um mini supermercado. Aí já é um sistema grandioso. Então, o que eu quero colocar para vocês? É que para eu fazer orçamento de alguma coisa, eu tenho que ter alguma medida, até para poder fazer uma comparação. Né? Como é que eu sei que um pacote de arroz está barato em relação ao outro supermercado? Pelo peso e pela marca. Né? Então, eu vou pegar lá, o arroz XPTO, 5 quilos, custa R$ 10 no supermercado dia a dia. O mesmo arroz, também com 5 quilos, no supermercado Atacadão, custa R$ 9. Então, dá para eu ter um parâmetro. Se o Daniel é contratado para fazer um orçamento de um software que vai gerenciar, por exemplo, uma padaria, no momento em que o Daniel entregar o orçamento, olha, para fazer esse software aqui custa R$ 20.000. Né? Aí o Kennedy chega lá e fala assim, olha, para fazer esse software aqui custa 50 mil. Aí a pessoa que vai pegar o orçamento vai falar assim, bom, mas um custa 20, outro custa 50, né? Por que esse aqui de 50 é tão mais caro? Aí você pega um terceiro orçamento, aí nesse terceiro orçamento dá 30 mil. Aí você fala, bom, esse 30 mil aqui, ele está mais condizente, né? Mas como é que você vai dizer que é condizente ou não? Porque você tem que ter uma métrica, você tem que ter uma forma de medir o software. Né? Assim como eu tenho uma forma de medir uma estrada, a forma de medir uma casa, a forma de medir uma parede para pintar ou para colocar armário. Eu preciso de uma medida, eu preciso de uma referência. Então, métrica serve para isso, para ter uma referência de tamanho, para eu saber o quão grande é um determinado sistema. E como é que a gente conta esse sistema? Se eu estiver falando em comprar água, né, comprar galão d'água, então, um galão d'água vem com 20 litros. Então, eu vou pegar, se eu pago R$ 20 no galão d'água, 1 litro de água custa R$ 1. Então, eu consigo saber que 1 litro de água a R$ 1, eu vou conseguir fazer orçamento com vários fornecedores. Então, se o fornecedor vier me fornecer um galão de, vamos imaginar que houvesse, né, um galão de 10 litros por R$ 20, apesar de ser os mesmos R$ 20, o litro de água ali já saiu a 2. Então, neste caso, a minha referência é litros. No caso do sistema, a minha referência vai ser pontos de função. Então, o que a gente vai falar é, esse sistema, qual é o tamanho desse sistema? Ah, são 20 pontos de função. Qual o tamanho desse outro sistema? São de 500 pontos de função. Então, notem que o sistema de 500 pontos de função, ele é muito maior do que o sistema de 20 pontos. Então, 20 pontos de função, vocês vão entender pontos de função como quilômetros, litros, metros, metros quadrados e assim por diante. É uma régua, é uma medida. Um sistema que tem 100 pontos de função,
e um outro que tenha 200 pontos de função, isso quer dizer que o sistema de 200 pontos de função tem o dobro do primeiro sistema. Assim como a gente fala que 10 metros é o dobro de 5 metros. Exatamente igual, tá? A referência vai ser sempre a mesma. Então, pegando o exemplo agora do marceneiro. Alguém veio aqui na minha casa e fez um orçamento. Ele falou, olha, para fazer o armário dessa área de serviço aí, são 10 metros lineares. Aí o outro rapaz vem e faz, ó, para fazer o orçamento nessa parede aí, são 10 metros lineares. Pois bem, então agora os dois têm a mesma referência. Aí o que vai diferenciar o preço? Se vai ser mogno, se o MDF vai ser branco, se o MDF vai ser vermelho e assim por diante. Se o puxador vai ser de prata, se o puxador vai ser de ouro, se vai ser de zinco, se vai ser de latão. Então, o que vai diferenciar agora em relação à construção do armário não mais vai ser a metragem, porque a metragem é igual para todo mundo. Então, no momento em que eu for dar preço para alguém, a referência em relação a metros lineares está consolidada. Então, na hora que eu for desenvolver um sistema, eu vou falar, olha, esse sistema aqui são 20 pontos de função, Kennedy. Bacana? Bacana. Daniel, esse sistema aqui são 20 pontos de função. Ok, Daniel? Ok. Quanto você me cobra? Aí o Kennedy, olha, eu vou te cobrar R$ 10 por ponto de função. E o Daniel fala, olha, eu vou te cobrar R$ 12 por ponto de função. Aí o que vai diferenciar não é mais a quantidade de pontos de função do sistema, mas sim o seu trabalho. Se você for fazer, o Kennedy vai fazer em PHP, o Daniel vai fazer em Java. Bom, programadores em Java têm salários maiores do que programadores em PHP. Desenvolver em Java é mais lento que desenvolver em PHP, então vai demorar mais tempo. Então, pelo mercado, um ponto de função em Java é mais caro que um ponto de função em PHP. Então, notem, aí o que vai diferenciar já é a linguagem de programação, assim como eu falei lá atrás em relação ao armário. O armário de 10 metros quadrados, um me cobra R$ 10.000, outro me cobra 20. Mas por quê? Porque um está me entregando em compensado e o outro está me entregando em MDF. Né? Um está me entregando com a maçaneta, né, com o puxador lá de latão, e outro com o puxador de prata. Então, notem, para desenvolver sistema é exatamente a mesma coisa. Eu vou entregar para o Daniel e para o Kennedy a mesma planta, a mesma metragem, o mesmo modelo de entidade de relacionamento, o mesmo diagrama de implantação de componentes. O que eu entrego para o Kennedy ou para o Daniel é isso aqui, ó. Eu entrego um diagrama de implantação em componente dizendo quais são as partes que eu quero que o meu sistema funcione, e eu entrego para eles também o meu modelo de entidade de relacionamento. A partir do momento em que os dois têm a planta, que sabem o que vai ser desenvolvido, aí vai entrar a questão de tempo, de pessoas que vão ser desenvolvidas, do expertise que cada um tem, se a linguagem vai ser Java, se isso vai ser na nuvem, se eu vou trabalhar com dispositivo móvel ou não. Está vendo que entram outras características para colocar precificação no meu sistema? Ninguém mais vai falar agora que o sistema é maior ou menor que o outro, porque o sistema é o mesmo, né? É igual você falar assim, ó, um apartamento de 50 metros quadrados que custa R$ 500.000, é barato ou caro? Depende, né? Se você estiver falando de um apartamento que lá no CA, lá no Lago Norte, esse apartamento está no preço. Se você for falar de um apartamento desse, por exemplo, lá no Gama, esse apartamento está muito caro. Agora, se você for falar de um apartamento desse lá em Dubai, tá uma pechincha. Então, a referência é a mesma, o tamanho vai ser sempre o mesmo. O que vai diferenciar, nesse caso, é a localidade, o que vai diferenciar é o preço de mercado. Assim funciona com PHP, assim funciona com Java, assim funciona com SQL Server, assim vai funcionar com Postgres. Então, o sistema, ele vai ser precificado não mais pelo seu tamanho, porque o tamanho é o mesmo. O que vai diferenciar é a tecnologia que eu vou utilizar. Então, para isso que serve métricas de software, tá? Então, o grande objetivo que eu tenho em uma métrica de software, tá aqui, ó, é medir o seu software em relação à quantificação de tarefas e funcionalidades, sobre o ponto de vista do usuário. Então, não esqueçam isso, tá? Então, eu vou desenvolver um sistema sobre o ponto de vista do usuário. O legal dele é que ele não precisa saber qual é a tecnologia. É o que eu falei. Você vai medir uma parede, você vai medir o desenvolvimento de um armário, você vai medir um MER, você vai medir quantas tabelas você tem. Se eu for fazer isso aqui em SQL Server ou Oracle ou Postgres, o tamanho do meu sistema vai ser o mesmo, a quantidade de tabelas será a mesma também.
Bacana? Entendido esse cenário? Alguma dúvida? Não, perfeito. Bom, então é isso aqui que eu tinha para falar de conceitos iniciais do que é o sistema, tá? Eu vou pegar agora e vou explicar para vocês isso aqui, ó. O são esses tipos de contagem, né? O que é a visão do usuário, o que são essas fronteiras e os tipos de transações e os tipos de dados que a gente tem. Tá difícil aí, né, Kennedy? Então, eu vou explicar tudo isso aqui, ó, tudo. Vocês podem ir acompanhando aqui pela escrita, tá? E eu vou explicar tudo isso aqui, ó, de uma maneira mais prática, por meio dessa figura aqui, tá? Então, no momento em que eu estiver discorrendo aqui, na verdade, eu vou estar falando acerca dessa figura que já coloquei lá para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui ao padrão normal, só um minuto. Então, tá aí. Tá aí, eu vou explicar tudo aqui para vocês por meio dessa figura aqui. Então, um sistema de computação, um sistema computacional, ele, na sua grande maioria, 90%, ele é visto dessa forma aí. Tá? Um sistema que você tem uma entrada, feita a partir de um usuário. A partir dessa entrada que você coloca em relação ao usuário, esse sistema te dá algum feedback, alguma resposta, e a partir dessa resposta que é dada para o usuário, essa resposta ela pode ser dada de uma maneira simples ou de uma maneira mais sofisticada, por meio de um relatório em PDF, por meio de um gráfico. No momento em que eu desenvolvo um sistema, é essa visão que eu tenho aqui, ó. Essa visão é a visão que a gente tem na maioria dos nossos sistemas. Quando vocês entraram hoje no Moodle, quando vocês entraram no Microsoft Teams, o que vocês tiveram foi exatamente essa relação aqui, ó. Vocês, como usuário, entraram por meio de um link, colocaram o seu usuário e senha no Moodle, né? Ele foi lá no seu banco interno, dentro do Moodle, e trouxe para vocês quais são as suas disciplinas e quais são as suas tarefas a serem executadas, as suas mensagens e assim por diante. Ele trouxe para você todas as disciplinas que você tem matriculado, assim como as atividades correlacionadas a essas disciplinas. No momento em que você clicou na disciplina lá, engenharia de software, ele trouxe para você partes específicas da engenharia de software. Então, novamente, você foi lá, clicou no link, na parte específica de engenharia de software, e ele foi e trouxe essa informação para você. Trouxe essa informação para você é algo que vem de dentro da aplicação. Então, anotem aí, por favor, esse retângulo aqui, a gente chama de fronteira, tá? Esse retângulo aqui a gente chama de fronteira. O que é a fronteira? São os limites que determinam o sistema, onde o que tiver dentro da fronteira a gente vai chamar de aspectos internos ou simplesmente interno, tá? Então, tudo que está dentro da fronteira são aspectos internos ou simplesmente coisas internas, tá? O que tiver fora da fronteira, a gente vai chamar de interface externa ou simplesmente outros aplicativos. Então, ó, como é que eu delimito isso aqui? Eu delimito pelo alcance do meu software. Então, eu vou desenvolver um software para uma padaria. No momento em que eu desenvolvo esse software para a padaria, eu tenho que, de alguma forma, enviar as minhas vendas para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, por meio da impressora fiscal. Então, o meu limite, enquanto eu sistema, enquanto eu desenvolvedor, é eu fazer que os valores das vendas realizadas naquele dia cheguem até o servidor da Secretaria de Fazenda. Então, há um limite. Então, eu aqui, ó, vou processar a minha venda e eu vou enviar o lote de vendas realizadas para a Secretaria de Fazenda. Neste caso, eu não vou desenvolver o software da Secretaria de Fazenda. Enquanto eu aqui, ó, estou acessando o Banco do Brasil, tá? Então, ó, eu estou no aplicativo Banco do Brasil. No momento em que eu clico aqui e falo, olha, eu quero que você coloque créditos, coloque R$ 20 de crédito no meu celular da Vivo. Então, eu aqui, ó, eu, enquanto programador do sistema do Banco do Brasil, vou pegar o valor que você está me dizendo, R$ 20, vou debitar na sua conta que eu controlo e vou enviar para a Vivo o número de telefone que você informou aqui e o valor. Eu vou falar para a Vivo, olha, eu acabei de
ter certeza que essa pessoa tem R$ 20 na conta e vou debitar R$ 20 na conta dela e vou colocar na sua. Vivo, esse telefone existe? Esse cadastro e esse crédito pode ser feito nesse telefone? O sistema da Vivo é quem vai me dizer isso. Então, o que eu vou passar para o sistema da Vivo? Vivo, tá aí, ó. O número de telefone 91000101, R$ 20 para ele. Aí o sistema da Vivo. Confirmado, telefone existe, crédito aprovado. Aí eu aqui, Sistema Banco do Brasil, vou pegar os R$ 20 da sua conta, né, da minha conta em específico, e vou colocar na conta da Vivo. No momento em que essa operação estiver pronta, eu mando para o site da Vivo. Vivo, seu dinheiro está na sua conta, pode confirmar o crédito para o Edilberto. Aí o sistema da Vivo vai completa. Então, ó, eu tenho um limite aqui de atuação, e esse limite a gente chama de interno, ou aspectos internos. Então, aquilo que eu gravo, aquilo que eu tenho de banco de dados, aquilo que eu tenho de informações gravadas, guardadas dentro do meu sistema, a gente vai chamar isso de ALI, Arquivo Lógico Interno, tá? Dentro da PF só existem 5 tipos de coisas a serem medidas, apenas 5, tá? 2 delas se referenciam a dados, que é, no caso, nesse exemplo, o ALI, que é do Banco do Brasil, Arquivo Lógico Interno, e o sistema da Vivo, neste exemplo que coloquei, a gente vai chamar de AIE, Arquivo de Interface Externa. Então, no momento em que você conta um sistema, só existem 2 formatos de dados, a gente chama de transação de dados, né, que são ou os arquivos lógicos internos, que é a forma que eu tenho de guardar dados dentro do meu sistema, sou eu que os mantenho, eu que os guardo, eu que os atualizo, eu que os excluo, e os arquivos de interface. Professor, licença, tem gente tentando entrar na aula. Desculpa te interromper. Sem problema. E por que eles não estão conseguindo? Não sei. Não há nenhuma restrição aqui, não. O Alessandro acabou de entrar. Não, o Alessandro tinha entrado e já tinha saído, né? Qual é o outro Eu acho que o colega? outro deve ser o Igor. Olhando daqui no Teams, não tem ninguém na espera. O único que estava tentando se conectar era o Alessandro, mas ele saiu e voltou. O Kennedy também que saiu e voltou, né? Um soluço na rede dele. Mas em termos de conexão de internet, para mim está tranquilo. Bom, de qualquer modo, vai estar sendo gravado, né? Então, depois é possível vocês visualizarem. Mas quem é o outro colega, Madalena? O Igor. O Igor? O Ícaro? Não, Igor. Igor o Damasceno. Sim, Barba perfeito. Ruiva. Sim, perfeito. Não, tá joia. Pede para ele reconectar, pede para ele fazer um reinício na máquina dele para ver se ele pega uma nova conexão de internet. Bacana? Eu pedi para ele tentar entrar de novo aqui. Perfeito. Obrigado, Madalena. Por nada, professor. Bom, então, existem aí 2 formas, como falava, de guardar dados, tá? Ou você guarda dados dentro do seu aplicativo, então, por exemplo, quem está fazendo o sistema aplicativo lá para a parte específica de prótese dentária. Então, vai ter um sistema interno que vai guardar quem é o cliente, vai guardar qual é a prótese, qual é o valor, qual é o endereço que eu vou entregar, a forma de pagamento, está tudo colocado lá. Isso é arquivo lógico interno. No momento em que eu tiver que fazer a referência com outros aplicativos, com outros sistemas, vamos imaginar que eu tinha que, cada vez que eu fizesse isso, eu tivesse que ir lá no Conselho Regional de Dentista, se é que existe esse conselho, né, e fazer uma validação dizendo, olha, está aqui, foi feito tal prótese, essa prótese vai ser encaminhada para o consultório de dentista X. Vamos imaginar que eu tivesse que fazer isso. Se eu tivesse que fazer isso, era um outro sistema. Então, como é um outro sistema, esse outro sistema a gente chama de AE, tá? No dia a dia, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, se ainda não estão, vocês não vão ouvir falar arquivo lógico interno, arquivo de interface externa. Vocês vão ouvir falar só ALI e AE. E vai ficar meio que uma conversa de doido, assim, né? E aí, Madalena, quantos AEs? Alan, quantos ALIs tem aí no seu
Aquelas relações de ALI e AES, Alessandro, como é que elas se encontram? Então, no dia a dia, vocês não vão ouvir falar de arquivo de interface externa, nem tampouco de arquivo lógico interno, tá? Vocês vão ouvir falar especificamente das siglas. Então, para a guarda de dados, então, para a transação do tipo dados, só existem duas, tá? Os ALIs e os AES. Entenda-se por guarda de dados, banco de dados como MySQL, o SQL Server, XML, TXT, CSV, um Excel, um S3, um Mini.io, qualquer coisa que você consiga guardar dados, não precisa nem ser estruturado. Pode ser um MongoDB, pode ser um Cassandra, pode ser um banco de dados no SQL, qualquer. Qualquer coisa que você consiga guardar dados, a gente vai chamar de arquivo ou de interface externa ou de arquivo lógico interno. Bacana? Então, para dados, só existem essas duas, tá? Se vocês olharem a tabela aqui, vocês vão ver que só existem 5 aqui, ó. Se vocês olharem essa parte aqui de baixo, ó, vocês vão ver que só existem 5 tipos. Esses dois que acabei de falar para vocês são esses dois primeiros, tá? Que é o ALI, arquivo lógico interno, e o AE, arquivo de interface externa, tá? Então, isso aqui se refere à guarda de dados. Se eu guardo os dados dentro do meu sistema, né, estão dentro da minha fronteira, neste caso aqui, ó, aqui está explicando o que vem a ser a fronteira, tá vendo? Como é que funciona, para que serve, quais são os limites. Aqui, tudo que eu tenho dentro do meu sistema, eu vou chamar de ALI, se eu estiver falando de guarda de dados. E tudo aquilo que eu tenho fora, se eu estiver falando de guarda de dados, esse será o meu AE. Simples assim, não existem outros tipos em relação aos dados, são simplesmente esses dois. Perfeito. Seguindo, se eu tenho, com a parte específica relacionada ao banco de dados, que é um ALI, um AE, eu tenho, para formas de transação de dados, eu tenho as minhas 3 opções de transação, tá? São 3, unicamente 3, para formar aqueles 5 que falei lá no início. Então, nós Professor, temos... desculpa te interromper de novo. Opa, pois não. Para o Felipe, está aparecendo que ele está aguardando autorização para poder entrar. Ah, então ele está em outra sala. Ele está clicando em outro link, porque nessa sala aqui não precisa de autorização. Então, eu também cliquei no link hoje, nem aquela mãozinha para levantar também não apareceu para mim, não. Tá aqui, ó, a mãozinha, tá aqui, a mãozinha. Talvez você esteja com a versão antiga do Microsoft Teams, né? Tem que atualizar aí. Não, eu entrei como convidada? Não, perfeito, mas aí você atualizou, no momento em que ele entrou, ele pediu para você atualizar? Não. Ou simplesmente atualizou? Não, só entrou, normal, foi o senhor que liberou. É perfeito, não, é assim mesmo que é para acontecer. Ah, tá. Você entra, né, ele não tem que pedir nada, ele já entra direto. Talvez ele esteja acessando em outro link, né? Porque na nossa sala, que vem acessando aqui a nossa sala, ó, eu vou acessar aqui a nossa sala. Parece que entrou coisa feia agora. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Foi aí mesmo que eu entrei. Perfeito. Só tem esse link aqui. Inclusive, é o mesmo link de todas as aulas, né? Eu pego esse link aqui e vou replicando. Ele não muda, porque a sala é sempre a mesma. Uma vez que foi criada a sala, esse link aí ele vai ser sempre o mesmo. Ó, entrou aí, ó. Entrou. Perfeito, Felipe. Mas é sempre pelo link do Moodle, tá? Você vai sempre acessar por lá mesmo. O link do Moodle é o link que vale, tá? Você estava tentando acessar por qual link? Eu entrei pelo link do Moodle, normal. Pois é, o Felipe está colocando aí que pelo link do Moodle deu, é por ele mesmo. O link salvo, não, tem que ser o link do Moodle, é o mesmo link, mas é esse aqui, né? Se você copiar esse link aqui, ele vai acessar sempre a mesma sala. Ah, que bom que você chegou, ótimo. Bom, estava aqui então falando, né, que dentro da parte específica de um desenvolvimento de software, só existem 5 tipos, que são esses tipos aqui, ó. Ou você tem para dados o ALI, que é interno, ou você tem um AE, que é o externo. Então tá aqui, os 2 tipos estão colocados aqui, depois eu vou explicar para vocês esses números aqui. Por enquanto, é importante entender quais são os tipos. E agora eu vou explicar para vocês os outros 3 tipos, tá? Que são esses aqui, ó. O EE, que é a entrada externa, o SE, que é a saída externa, e o CE, que é a consulta externa, tá? Então, a diferença básica que nós temos em relação a eles
olhando na figura, já fica bem claro, né? A entrada externa é algo que você tira de fora da sua fronteira e faz com que entre dentro da sua fronteira. Então, algo que eu tenho fora da minha fronteira e isso entra dentro da minha fronteira. Então, isso é entrada externa. Isso mesmo, Matheus, perfeito. É para medir o tamanho de um software, exatamente isso. A saída externa é algo que você tira de dentro da sua fronteira, né, do seu aplicativo, e coloca para o usuário. E a consulta externa é algo que você pede e o sistema te devolve. Então, existem somente 3 tipos de transação, tá? Só existem esses 3 tipos de transação. Ou é uma entrada externa, sai de fora e vai para dentro. É uma saída externa, sai de dentro e vai para fora da fronteira. Ou é uma consulta externa, em que você pede alguma coisa e ele te entrega, tá? Isso pode acontecer com o usuário, pode acontecer com outros sistemas, como esse que exemplifiquei aí, entre a padaria e a Receita Federal, tá? Vamos pegar um outro exemplo para ver se isso fica mais claro. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o bonde faro, tá? Vamos imaginar que vocês têm que construir um sistema, tal como é o bonde faro, aquele para a gente localizar preços, né? Então, eu vou acessar aqui o bonde faro, por exemplo, aqui, ó. Então, eu fiz aqui uma pesquisa, vou apagar essa pesquisa, para a gente começar do zero, tá? Vocês acabaram de entrar aqui no bonde faro, quem nunca, né? Quem nunca entrou aí no bonde faro? Então, tá aqui. Eu quero comprar hoje um monitor, tá? Então, eu venho aqui e digito monitor. Eu nunca entrei. Nunca entrou no bonde faro para fazer Não. pesquisa de preço? Você usa o quê? O Buscapé? Não, Cabo 1. Perfeito. É a mesma coisa. Ah, Só tá. muda aí, é igual você ou ir no Atacadão dia a dia, no Carrefour, ou no Pão de Açúcar. É tudo supermercado. A diferença é essa que Não, tem não é ali. não. Um é atacadão, o outro é supermercado, tem diferença. Perfeito, Alain. O Buscapé é igualzinho. Então, olha só. Neste exemplo, ó, deixa eu minimizar aqui, só para ficar um pouco menor. Então, deixa eu abrir um parêntese para vocês. Eu até estava com o link aqui para mostrar para vocês, ó. Vou colocar isso aqui no chat, tá? A Cisco abriu gratuitamente 5 cursos aí na área de segurança e na área de redes, tá? Então, quem quiser e tiver a fim de fazer cursos aí, são em português, tá? Que vai desde a parte de cybersecurity até a parte de CCNA, tá? Depois dê uma olhada. Pois bem, então, ó, usuário, estou aqui, ó, eu estou acessando o site Bonde Faro. Então, o Bonde Faro é o meu sistema, tá? Eu estou desenvolvendo o Bonde Faro ou o Buscapé. Ao digitar monitor, ele vai lá no meu sistema e já traz para mim as coisas de monitores que eu tenho. Então, ó, eu digitei monitor, ele já trouxe aqui, ó. Monitor Full HD, Ultra Wide, monitor cardíaco. Então, ele já foi lá no meu arquivo lógico interno e já trouxe para mim aqui por meio de uma consulta. Ó, eu entrei com o monitor, eu digitei monitor e ele já trouxe para mim aqui, ó, por meio de uma consulta, o que eu tenho lá parecido com o monitor. Então, eu vou clicar em monitor Full HD. Então, na hora que eu clicar em monitor Full HD, eu estou fazendo uma entrada externa novamente para ele. Agora, ele vai lá no banco de dados dele e vai trazer o que ele tem de monitor Full HD. Então, ele vai dentro do seu banco e vai fazer, por meio de uma saída externa, aqui uma listagem dos monitores Full HDs que eu tenho. Então, esses são os monitores Full HD que eu tenho pesquisados para vocês. Neste exemplo, eu estou indo dentro do meu banco de dados e estou trazendo este monitor que custa 478, esse que custa 899. No momento em que eu clicar em um desses aqui, ó, então eu vou clicar aqui nesse Full HD aqui de 478. Ele vai novamente fazer uma pesquisa interna no meu banco de dados e vai me trazer isso como uma saída, neste relatório aqui, ó. Este relatório vai me colocar aqui aquele monitor e todas as lojas que os têm com os seus preços e as suas condições de pagamento. Então, até aqui, eu estou simplesmente desse lado, fazendo a entrada externa, consultando lá o monitor, depois fazendo uma consulta externa, trazendo, eu tenho monitor Full HD, monitor cardíaco e assim por diante.
Depois, eu cliquei em monitor Full HD, ele veio aqui e trouxe todos os monitores Full HDs que eu tenho. E, por último, eu cliquei aqui no monitor AOC Full HD, nesse E2270 aqui, e ele foi lá no meu arquivo lógico interno e trouxe para mim todos ou todas as lojas, né, que eu tenho este produto. Além de trazer as lojas, ele me traz também um descritivo do que é aquele produto, né? Então, ele me traz aqui um descritivo mais detalhado, quais são as informações que eu tenho em relação a ele, assim por diante. Eu também tenho um histórico de preços, né, que eu consigo visualizar aqui os preços que foram captados em relação àquele produto ao longo do período pesquisado. Então, aqui são os últimos 40 dias, eu posso colocar aí até 6 meses, tá vendo aqui, ó? Então, eu sei que esse produto, ele custava um valor mais baixo em dezembro do que agora. Então, por conta da alta do dólar, né, esses produtos de informática acabaram tendo uma elevação de preço. Então, hoje custa mais caro do que custava antes. Né? Eu posso até chegar aqui e visualizar não somente em 60 dias, mas eu posso visualizar aqui, ó, nos últimos 40 dias. Enfim, eu posso navegar na base de dados que eu tenho dentro do meu banco de dados. Por isso é tão rápido. Eu não posso imaginar que neste exato momento em que eu fiz a pesquisa, neste momento é que ele foi na Amazon e trouxe as informações. Neste momento ele foi na Anacabum e trouxe, ou na Casas Bahia. Na verdade, ele já tinha buscado essas informações e tinha guardado elas para mim. Para quê? Para que eu possa fazer uma referenciação de eu quero o preço mais baixo à vista. Ah, eu não quero ordenar por preço, eu quero aquele que tem maior desconto. Eu não quero ordenar por maior desconto, eu quero aquele que me traga o que tiver o maior padrão de pesquisa que foi lá referenciado. Então, eu posso fazer as minhas pesquisas aqui sob diferentes prismas. Então, cada vez que eu clico aqui e faço uma pesquisa tal como essa, por exemplo, ó, eu quero o maior preço à vista. Então, eu quero referenciar onde é que esse produto está mais caro. Então, eu venho aqui, ó, entro com o meu valor, ele recupera esse valor e traz para mim da forma que eu quero, quer seja pelo maior desconto, pelo menor preço e assim por diante. No momento em que eu faço isso, no momento que eu clico a variação de preço, no momento em que eu trago o descritivo aqui, eu estou sempre fazendo pesquisa dentro do meu banco de dados interno e trazendo para mim. Então, ó, quando eu entro com os meus valores, aqui, entrada externa. Quando eu recupero esses valores aqui sem tratamento algum, consulta externa. Eu estou consultando os que tem lá. Na hora que ele me retorna algo mais apurado, como maior desconto, menor preço, isso aqui já é uma saída externa. Perfeito? Tranquilo em relação a isso? Estou apenas falando deste lado do software, apenas deste lado aqui, ó. Joia. Agora, como é que eu, Bom de Faro, como é que eu, Buscapé, monto o meu banco de dados interno? Eu, Buscapé, eu, Bom de Faro, eu tenho que ir em todas as lojas que são que trabalham comigo e buscar os preços de determinados produtos. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar um determinado modelo, né? Então, eu vou pegar esse modelo que é o modelo de fábrica. Então, se isso aqui na Americanas é o modelo E2270, ele na Zoom vai ser o E2270 também, assim como vai ser na Submarino. Isso não muda, né? Onde você quer que você esteja, aquele produto vai ser sempre o mesmo, referenciado pelo aquele código do fabricante, pelo aquele modelo. Então, Bom de Faro, ó, Bom de Faro, pego esse modelo aqui, ó, E2270, e faço uma consulta externa. Pergunta assim, Zoom, quanto custa aí o E2270? Aí a Zoom me responde, né, faz uma consulta externa, né? Aí a Zoom me responde, olha, esse monitor aí custa R$ 478,10 e eu posso dividi-lo até em 10 vezes com o frete de R$ 71. Eu pego aquela informação e faço com que ela seja guardada dentro do meu banco. Então, ó, Bom de Faro, faço uma consulta na Zoom. Lá no banco de dados da Zoom, ele vai pegar o valor daquele produto, o E2270. Depois de recuperar aquele valor, eu vou pegar aquele valor e aquelas condições de pagamento e vou guardar dentro do meu banco de dados. Vou fazer o mesmo procedimento lá na Americanas. Então, eu, Bom de Faro, faço uma consulta lá no site das Americanas e falo, Americanas, quanto custa esse monitor? Aí, esse monitor custa 483 e eu divido em 12 vezes. Perfeito.
pego esses dados e guardo dentro do meu banco de dados, faço a mesma coisa com o submarino, a mesma coisa com o Kabum e assim por diante. Aí o que acontece? Eu monto o meu banco de dados aqui, ó. Então existe um agente externo, um banco de dados externo. Que banco de dados é esse? Se você quiser já então existe um banco de dados externo, que é o da Americanas, que é o do Kabum, que é o do Submarino. Esse banco de dados externo é que vai permitir alimentar esse banco de dados interno, tá? Então, qualquer sistema computacional, minto, qualquer não, né? A maioria dos sistemas computacionais tem essa carinha aqui. Professor, quais são os sistemas que não têm esse formato aí? Machine Learning, né? Sistemas de aprendizado de máquina, redes neurais, sistemas inteligentes, sistemas de aprendizado de máquina, eles não têm esse formato, né? Porque eles são sistemas autônomos, tá? Então, ele não trabalha com essa parte dessa forma aí, certo? Então, é isso. Quando vocês acessarem o Buscapé, o Bondifar, o Submarino, o Kabum, eu quero que vocês imaginem esse cenário. Você lá no Kabum, você digita o seu monitor e ele vai te dar um valor de preço. Na hora que você acessa o AliExpress, que você coloca lá um determinado produto, fone. Então, o fone de ouvido, quanto custa, de onde é que ele pegou essas informações. Então, um sistema computacional, ele tem esse formato. Agora, quanto custa fazer um Bondifar? Então, quanto custa fazer um Bondifar é a contagem de quantas entradas externas eu tenho, quantas saídas externas eu tenho, quantas consultas externas eu tenho, quantos ALIs e quantos AIs. Quanto mais sites eu tiver que pesquisar, quanto maior for o meu banco de dados, quanto mais operações eu tiver, mais o meu sistema será grande, será maior. Então, neste caso aqui, ó, o que eu tenho que contar é quantos ALIs, quantos AIs, quantas entradas externas, quantas saídas e quantas consultas eu tenho. Só e somente só. Hiper tranquilo assim. Eu ainda vou fazer um meme, mas é too easy. Ó, fácil demais. Tá aí, ó. Too easy, fácil demais. É só e somente isso. Pois não, Jonas? Professor, os AE são as consultas externas? Os AEs são repositórios de dados externos, bancos de dados que não são tratados por você. Entendi. No caso do Bondifar, são as consultas externas, né, que ele faz com os outros sites. Na verdade, no Bondifaro, o AE é o site da Americanas, é o site do Kabum, é o site do Submarino. O que você faz para buscar esses dados é uma consulta. Mas o AE é onde você vai buscar esses dados, é o banco de dados externo. Entendi. Bacana? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou explicar isso agora novamente para vocês de uma outra forma. Que forma será essa? Agora são 10 horas, né, mais ou menos o horário que eu havia planejado com vocês. O que vocês farão? Vocês acessarão, por gentileza, a lista de exercício. Essa que está colocada aí. E agora, entre as 10 horas e as 11 horas, eu vou estar lá no chat com vocês, tá? Para sanar dúvidas que vocês tenham aí em específico. E quando for às 11 horas, eu vou começar a correção dos exercícios com vocês. Então, a ideia é pegar a lista de exercício, completar aquilo que está correto e dizer aonde determinada questão está errada quando ela for errada. Então, a lista de exercício, o exercício é pegar cada um dos exercícios a partir do 203, maximizar aquilo que está certo na questão, né? Elencar, marcar aquilo que está correto, completando a questão, caso necessário for, e naquelas questões que forem erradas, você vai dizer aonde está errado. Para isso, eu vou deixar 1 hora para vocês resolverem a lista de exercícios. Não é uma lista grande, né? Ela vai da 203 somente até a questão 200 e... Ah, fácil demais, só até 232. 31 questões aí? 31? Comecei do 203, não é isso? Então, 203 até 232. 29 questões só. Nossa, você tá um docinho hoje. Tô demais, não tô? Uhum. E aí, depois dessa 1 hora, eu vou vindo e vou corrigir cada uma dessas questões, explicando cada uma das questões, tá?